Fala Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, mais um pré-jogo no canal. É a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético Goianiense pela sexta rodada às 19 horas. Você sabe, 19 horas, jogo do Fluminense, tem react, reagindo, André vai dar o pontapé inicial, vai começar, depois eu entro. Então aguardo todos vocês aqui no canal Tricolada para nossa live de reação. Lembrando, a partida vai passar no Premiere e no Sport TV. Então você sintoniza na TV, no Sport TV, para assistir Fluminense e Atlético Goianiense, ou melhor, Atlético Goianiense e Fluminense. E no tablet ou no celular você acompanha a gente na nossa live de reação. Então vamos lá para o nosso pré-jogo, vamos falar da arbitragem, quem vai apitar o jogo, o local do estádio. O estádio é o Antônio Ascioli, meu xará, é o estádio do Atlético Goianiense. Já falei do horário, 19 horas, transmissão pelo Premiere Sport TV, arbitragem do Paulo César Zanovelli, e é ele que vai apitar essa partida. Atlético Goianiense é o oitavo colocado, não é uma baba, oitavo colocado com 7 pontos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Na quinta rodada, eles foram derrotados pelo Furacão, o Atlético Paranaense, que por sinal é líder do campeonato. Então foi 2-1 o jogo, o Atlético Goianiense, o Dragão encarou o Furacão fora de casa e acabou perdendo o jogo. Retrospectiva. Como é que é o confronto dessas duas equipes? Atlético Goianiense e Fluminense na história do futebol nacional. 18 jogos, 11 vitórias do Fluminense, 3 empates e 4 derrotas. Então o Fluminense tem uma vantagem interessante de 11-4 no confronto direto entre Fluminense e o Dragão. Lembrando que os últimos anos aí, né, sempre foi um adversário complicado para o Fluminense, com até eliminação em competição, mas o Fluminense tem a vantagem aí no números. Retornos. Tem retorno na equipe do Atlético Goianiense. O William Maranhão, volante titular, está retornando, cumpriu suspensão, recebeu o terceiro cartão amarelo, está retornando para esse jogo. O zagueiro Éder, que também é titular, estava com desconforto muscular, vai para o jogo contra o Fluminense, volta para a equipe titular. E o outro retorno é o Ronald, atacante da equipe goianiense. Escalação. A escalação do Atlético Goianiense tem um jogador lá no meio de campo, na volância, que vocês conhecem. Está muito bem lá no Atlético Goianiense. Passou pelo Fluminense, que é o volante Marlon Freitas. É um destaque lá do meio de campo do Atlético Goianiense. Vai encarar o Flusão. Time esse que é comandado pelo Barroca, que também já trabalhou na diretoria do Fluminense anos aí, é amigaço do Angione, o Barroca, já trabalhou com o Barroca e tudo no Fluminense também. O Barroca gosta do esquema 4-2-3-1, 2 volantes, 3 meias e um atacante. Então vamos lá para a escalação do Atlético. Fernando Miguel, vocês conhecem, passagem aqui para o futebol carioca. Na lateral direita o Dudu. A dupla de zagueiro, o Éder, que está voltando, e o Natan. Pelo lado esquerdo o Igor. Meio de campo, a dupla de volante, o William Maranhão, que está retornando, e o Marlon Freitas, com passagem por Xerém, moleque de Xerém. O trio de meio campo, na esquerda Natanael, o João Paulo, mais centralizado na armação do jogo, e o Janderson pelo lado direito. E o centroavante provavelmente será o Zé Roberto. Esse é o time do Barroca para encarar o Fluminense pela sexta rodada do Brasileirão. Fluminense este que está com 9 pontos, e é o sexto colocado da competição. Vamos, sexto, quinto, vai assim, Fluminense, não descola daí não, fica aí no topo, se mantendo na briga, pontuando. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. O Fluminense tem 2 vitórias e 3 empates. Está empatando muito, isso não é legal. Às vezes, é bom você ganhar 2 jogos, perder um, ganhar do que ficar empatando 1, 2, 3 jogos. Você perde muito ponto. E o empate é um tremendo atraso de vida no campeonato de pontos corridos. É importante o Fluminense sempre vencer. Então vamos lá, o Fluminense está invicto, está fazendo uma boa campanha. Até agora não perdeu no campeonato. E o Fluminense tem que voltar a vencer na competição. O Fluminense tem retornos importantes nessa partida contra o Atlético Goianiense. Samuel Xavier, que estava contundido, se recuperou, é o trabalho belíssimo da comissão técnica do Fluminense, do departamento médico do Fluminense. Samuel Xavier com problema muscular, já está retornando e vai para o jogo. Por isso que é bom comprar equipamento novo, tecnológico, para botar no departamento médico. Olha como o jogador volta com mais
com mais presteza, né? Então Samuel Xavier volta e o Calegari volta para o banco de reservas. Outro jogador que está retornando é o Iago, querido da galera, o motorzinho desse meio de campo. O André foi até bem no meio de campo, jogou, fez um bom futebol, mas a gente sentiu falta do Iago, porque o Iago está em todos os lugares do meio de campo do Fluminense, é muito intenso, marca, procura jogo, dá um auxílio ao Nenê. O Iago é importantíssimo para esse meio de campo, mas o André se tornou, na última partida, mais uma opção de banco de reservas interessante para a gente também esquecer o Wellington de vez. Não, Roger, esquece o Wellington, bota o André como opção imediata no banco, no segundo tempo, quando precisar de dar descanso para algum volante. O André tem condições de fazer isso. Desfalque, JK, famoso John Kennedy. Amigo, o John Kennedy, vamos dar um esclarecimento do John Kennedy, ele está há 2 meses sem jogar pelo Fluminense. O pessoal tem perguntado nas lives, nos vídeos, cadê o JK, cadê o JK? O departamento médico explicou que ele está esse período todo, depois de dar positivo para essa ditacuja que está aí, devido a uma pneumonia, um agravamento do caso dele. Ele já tem um histórico de pneumonia, já teve anteriormente, e esse problema ocasionou uma outra pneumonia, diminuindo a capacidade pulmonar do John Kennedy. Mas ele já está se recuperando, já está quase recuperado para atuar na equipe profissional, está lá no Sub-23 tentando estar 100% para poder ajudar a equipe principal. Por isso que ele está sumido aí das relações e das partidas do Fluminense. Está se preparando na equipe Sub-23, quando ele tiver 100% vai poder ajudar o Fluminense. É porque o caso do JK foi grave, mas graças a Deus o pior já passou. Desfalque somente o JK. Pendurados, o Roger Machado, nosso treinador, nosso técnico, está pendurado com o 2º cartão amarelo, e o Abel Hernandes também está pendurado. Então toda a atenção para o Abel, que costuma sempre entrar no segundo tempo no lugar do Fred, lá para os 15 ou 20 minutos do segundo tempo. Segundo o Globoesporte.com, matéria do Globo Esporte, o Fluminense pode ter 2 jogadores poupados nessa partida contra o Atlético Goianiense. O lateral esquerdo, Egídio, e o ponta direita, Caio Paulista. Bom Caio Paulista, referência pelos lados do campo, é um dos melhores atacantes da equipe, pode ser poupado para essa partida, assim como o Gidão. Quem entra na lateral esquerda, se realmente o Egídio for poupado, é o possante Danilo Barcelos. Então segura na mão de Deus e vai. E lá na ponta direita, quem entra é o bom Kaique, para fazer essa função aberta pelo lado direito. Então, se confirmar isso aí, esses jogadores poupados, o Fluminense vai entrar em campo da seguinte forma: Marcos Felipe no gol, na lateral direita Samuel Xavier, mas também, segundo a matéria do GE, pode ser que o Calegari permaneça, Samuel Xavier fica no banco, a dupla de zaga, Lucas Claro e Nino. Na lateral esquerda, o Danilo Barcelos, ou o Egídio. No meio de campo, a volta do Iago Felipe, a boa e volta do Iago Felipe, o motorzinho do meio de campo do Fluminense. O torcedor do Fluminense está bem feliz com o retorno dele, e ao lado dele o Martinelli. E no meio de campo, mais à frente, o Nenê fazendo a armação do jogo. Pelo lado direito, o Kaique, o Fred como referência, e pelo lado esquerdo, o Gabriel Teixeira. Essa é a provável equipe que o Fluminense vai a campo contra o Atlético Goianiense. Esse Fluminense que tem que botar na sua cabecinha que tem que fazer ponto também fora de casa. Essa rapaziada aí que fica no meio da tabela para baixo, que você sabe que não vai brigar por Libertadores ou coisas maiores, vai pegar sempre uma vaga ali na Sul-Americana, né? Com todo respeito ao Atlético Goianiense, o Fluminense tem que somar ponto quando joga fora de casa também. Repito o que eu falei no começo do vídeo: ficar numa sequência de empates é ruim. Você não soma uma quantidade de pontos interessante, e no campeonato de pontos corridos, o nome já diz tudo, é pontos que você tem que fazer. Então não é só somar 3 pontos quando joga em casa, tem que somar pontos também fora de casa. E contra esses times de meio, de tabela, para baixo, é 3 pontos que se busca. Se o Fluminense quer coisas grandes nesse Campeonato Brasileiro, se o Fluminense quer chegar no pelotão da frente, se o Fluminense quer repetir a dose de uma Libertadores no próximo ano, o Fluminense tem que vencer também fora de casa. Postura de vencedor, de time grande, jogar contra o Atlético Goianiense, atacando, avançando e procurando sempre a vitória, jogando o melhor futebol, que o Roger não estrague o nosso segundo tempo, fazendo substituições mais interessantes, com mais sabedoria. Respira. Quando for fazer a substituição, Roger, enche o peito de ar, vai dar aquela oxigenada no cérebro, tá? Melhorar a circulação do sangue, vai fazer você pensar melhor.
Então não faz substituição sem respirar antes não, tá? A gente está aqui na torcida, na expectativa para um bom jogo aí do Fluminense contra o Atlético Goianiense. Eu quero os 3 pontos na minha mesa. Lembrando, 19 horas, a Andréia vai estar aqui no comando da live e eu também, mas ela vai dar o pontapé inicial, todo mundo aqui para a gente reagir a Fluminense e Atlético Goianiense. Um beijão, até o react, até a live. Flui!